Bem, acho que já deu para notar o quanto que eu gosto de ler e assistir filmes, vídeos, séries, músicas. Todas essas coisas que eu vejo, eu sempre reflito sobre a mensagem que está passando. Do mais simples possível ao mais profundo. Eu gosto muito de ler sobre filosofia e ler sobre psicologia, que é o que são temas e tópicos que mais me despertam a minha mente trabalhar e ver caminhos e ver possibilidades. Gosto muito de analisar comportamentos também, porque cada pessoa, diante de uma mesma situação, age diferente. E vendo um livro que nem é dos meus favoritos, estilo favorito, que é livro de autoajuda, essas coisas, eu não gosto muito, apesar de sempre ter alguns bons insights. Eu li um trechinho aqui de um livro do Paulo Vieira que chama O Poder da Ação. É muito legal para quem às vezes não consegue saber exatamente o que tem que fazer ou é inseguro. Esse livro dá umas dicas legais. E aqui tem um tópico que fala de um ponto que para mim me pegou bastante com relação a gente acostumar com coisas que não são ideais ou coisas que não são legais. Só que a gente entra numa rotina tão grande que a gente acaba não se dando conta de que aquilo não deveria ser normal, né? Virou normal pela rotina. E esse trecho do livro aqui fala isso num contexto familiar. Eu vou ler esse trechinho aqui para que todos nós possamos pensar um pouco sobre o que é normal e o que é comum. E talvez tentar mudar um pouquinho dentro da gente sobre situações da nossa vida, do nosso dia a dia. Aqui tá falando de uma situação familiar. E o tópico é diferenciando o que é normal do que é comum. A história é assim. Um pai de família já contagiado e contaminado por esses estímulos negativos comunicados pelo mundo ao redor, chega a casa exausto, cansado, estressado depois de 10 horas de trabalho. Ao passar pela sala, um de seus filhos está ouvindo música, acena para o pai apenas com um sutil levantar de sobrancelhas, e nada mais. Na mesma hora, uma voz interna chamada voz da consciência questiona esse pai que acabara de chegar à sua casa dizendo: é assim que o seu filho recebe você em casa depois de um dia inteiro de trabalho? E o pai imediatamente responde à própria voz em tom de gozação: jovens, jovens, já não são mais como eram antes, vivem no seu próprio mundo, isso é normal. Depois de passar pelo filho, ele vai em direção ao seu quarto e passa pela filha, que está atenta ao celular e não o cumprimenta. E novamente, aquela vozinha da consciência diz assim: e sua filha, que não é mais tão jovem assim, não vai te cumprimentar com uma palavra ou com um abraço? E novamente ele responde: filhos são assim mesmo, cada um no seu mundo, isso é normal. Então, no corredor de casa, ele finalmente trava o primeiro diálogo com alguém. Sua esposa, mas sem olhar para ele e sem muito entusiasmo, ela pergunta: trouxe pão? Dessa vez a voz fala mais forte e inquisitiva: nem a tua esposa se levanta para te recepcionar depois de um dia de trabalho? E com a resposta pronta, ele fala para a consciência dele mesmo: são 20 anos de casamento. Você acha que as esposas vão receber seus maridos na porta com um beijinho, dizendo eu te amo depois de anos de casado? A vida é assim mesmo, isso é normal. Será que isso é normal? Aí no livro aqui fala mil outras coisas, né, sobre isso mesmo. Sobre essas situações que não deveriam ser normal, né? Porque isso não é normal, nada disso é normal. E aí, de repente, o livro conta exatamente isso, né? Que fala mais ou menos assim: você conhece alguém que de uma maneira ou de outra tem a vida parecida com a do personagem? Você conhece alguém que vive uma vida precária ou limitada e talvez nem se dê conta disso? Você conhece alguém cuja voz da consciência fala, grita, diverte, aconselha e implora por mudanças até o ponto de se calar? Uma coisa é certa e posso lhe garantir: nada disso é normal. Então, basicamente aqui no livro ele está dizendo para você olhar para você mesmo, todas as vezes que a sua consciência falar com você sobre será que isso tá certo? Será que isso é normal? E você falar, é assim mesmo, isso é normal. Tenta observar com mais clareza para saber se isso é normal mesmo ou se virou comum.
Porque não é normal não ter essa relação profunda, não ter carinho com alguém que você convive diariamente, no trabalho mesmo, o seu chefe ficar gritando o tempo todo com você e você pensa assim, nossa, isso é normal, porque ele é assim mesmo. Não, não é normal. Pode estar comum, mas não é normal. Não é normal as pessoas se agredirem, não é normal as pessoas ficarem se xingando na internet, não é normal as pessoas julgarem as outras. Não é normal isso, gente. Isso é comum e infelizmente, mas não é normal. Então, uma vez que a sua voz interior, a sua consciência começa a te dizer ou te fazer alerta sobre coisas que não parecem normais, fique atento, em vez de você mesmo responder a sua consciência dizendo, não, isso é comum, ou eu me acostumei. Então não é legal a gente se acostumar com coisas ruins, não é legal a gente se acostumar com a tristeza, ou com o ódio do coleguinha do lado, ou com maus tratos, ou com gritaria. Isso não é normal, isso é comum, mas o comum não deve mais ser normal. A gente precisa ficar atento e fazer com que as coisas comuns sejam as coisas boas, e não essas coisas negativas que traz tristeza, ou drama, ou irritação, ou raiva. Se esses sentimentos têm sido gerados em você, isso não é normal, isso é só comum. E é necessário a gente ficar atento. E aí entra o poder da ação. Qual que é a ação? A ação é você fazer alguma coisa para que esse cenário mude. Sempre observar, aceitar o que está acontecendo, observar e o que eu posso mudar? O que partindo de mim pode mudar? E se eu conversar com aquelas pessoas que estão me afetando de certa forma, podem mudar. E você talvez possa ajudar outras pessoas também. Então fique atento. Tem coisas que não são normais, embora sejam comuns. Só fique atento, não deixe que coisas ruins passem a ser normais, embora elas sejam comuns. Curte, compartilha, comenta, me traga outros temas que possam ser interessantes. E é isso aí, que vocês tenham uma semana maravilhosa e feliz. Felicidade é o que é mais necessário do que qualquer outra coisa. E felicidade não é um objetivo, é um dia a dia. Feliz tem que ser todos os dias, mesmo com tristezas, adversidades, com raiva, com barreiras, com tudo. É assim. Um beijo para todos.